E olhe, pela primeira vez desde julho, o Brasil tem aumentado nos casos, inclusive, da síndrome respiratória aguda grave. E de acordo com os dados da Fiocruz, Maceió está entre as capitais com forte sinal de crescimento. Quem vai falar, inclusive, sobre esse assunto ao vivo comigo agora é a repórter Maria Maciel, que está ao vivo nesse exato momento e vai explicar para a gente, mais uma vez, sobre essa síndrome que tem crescido bastante, né? Maria Maciel, você nos atualiza. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Esse crescimento ele é bastante preocupante porque coloca em alerta as autoridades de saúde, né? Então, isso já vinha crescendo desde julho e agora esse alerta é para todo o país. E Alagoas, no caso Maceió, né, a capital, está entre esses 12 municípios aí com a tendência de alta. Quem vai explicar para a gente direitinho como é que funciona, né, essa análise é o infectologista Fernando Maia. Boa tarde. Bom, essa análise, né, essa projeção que eles fazem é com base na semana epidemiológica. Exatamente. São analisadas as últimas semanas para a gente ver qual é a tendência da infecção, se é de aumento, se é de diminuição, para que a gente possa fazer a projeção para as semanas seguintes. Exatamente isso. A síndrome respiratória aguda ela é causada por diversos vírus, mas a maioria tem sido pelo vírus da Covid-19, o coronavírus. Exatamente. Assim, a síndrome respiratória aguda grave sempre acontece todos os anos. Antes do Covid, a principal causa era o influenza. E que nos últimos anos tinha havido uma certa diminuição por conta da vacinação. Esse ano, a grande maioria dos casos tem sido por coronavírus. Mas a gripe continua acontecendo, a influenza continua acontecendo e outros vírus também continuam acontecendo. São os que a gente já espera no nosso dia a dia. E isso é um sinal de alerta aí que deixa todo mundo aí que tem que aumentar as medidas de proteção para evitar esse contágio e o crescimento. Exatamente. A gente precisa lembrar, as pessoas precisam lembrar que a pandemia não acabou. Então a gente teve uma certa diminuição dos casos até o mês passado. Esse ano já houve um aumento novamente, como os dados estão mostrando, por vários fatores. Primeiro por causa da campanha eleitoral, que as pessoas se descuidaram muito durante a campanha, mas também porque a população, de uma maneira geral, tem muita gente pensando que a pandemia acabou. Não acabou. Os casos continuam acontecendo. Então, o uso de máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos são imprescindíveis nesse momento ainda. É muito importante que as pessoas continuem tomando essas medidas para que a gente possa controlar a circulação do vírus. E qual é a diferença do início, né? Quando a gente estava ali no início da pandemia, com relação ao número de mortes, a gente sabe, muita gente vê o número de mortes, por exemplo, foram 3, no outro dia 4, e um número pequeno de infecções. A diferença, o vírus continua, mas a diferença é que a rede está mais preparada para receber esse público? Exatamente, a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Então hoje é mais difícil você morrer de Covid do que era alguns meses atrás. No início a gente não conhecia a doença, então a gente não conseguia tomar medidas mais palpáveis como a gente toma hoje. Então hoje a gente mais ou menos já sabe o que é que o vírus causa, a gente já consegue prever a maioria dessas complicações e a gente consegue tratar muitas dessas complicações com sucesso. Então hoje já se morre muito menos de coronavírus do que se morria um tempo atrás. Então a gente continua com a taxa de infecção alta, porque as pessoas estão se descuidando, mas com os cuidados que já se tem, a gente já consegue controlar melhor, consegue evitar muitas mortes, inclusive. E pelos fato também de ter aumentado o número de casos de reinfecções e também aí a preocupação maior é que com a ocupação dos leitos de UTI. Isso, exatamente. Então, assim, as medidas de isolamento, de distanciamento social, são medidas duras, mas são medidas necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde. Porque se essas medidas não forem tomadas, o número de casos vai ser maior do que a capacidade do sistema de saúde de atender essas pessoas. Então, aqui em Alagoas, a gente, graças a Deus, nós não tivemos colapso. Mas em outros lugares do país houve colapso. O exemplo maior foi Manaus. Não sei se as pessoas lembram, lá no mês de março, abril, Manaus chegou a ter colapso. Pessoas morrendo na porta do pronto-socorro, pessoas morrendo dentro do carro, procurando lugar para ser atendido, que não tinha lugar. Então nós aqui em Alagoas não chegamos a esse estágio caótico, mas é importante que a gente continue tomando essas medidas de controle para se evitar que isso aconteça. Mesmo porque, doutor, muitos casos são assintomáticos, né? Embora a gente tenha esse número de infecções, mas muitas pessoas são infectadas e acabam não fazendo o exame, não tendo essa testagem para dizer se está ou não. Exatamente. Mais ou menos, a conta é assim, mais ou menos 30% das pessoas que são infectadas com coronavírus não desenvolvem sintomas.
mas transmitem durante algum tempo, pelo menos. 50% das pessoas fazem forma muito leve, poucos sintomas pontuais, que passam despercebido, um quadro que dura 1 ou 2 dias e desaparece, que se confunde com outras coisas. Somente 20% das pessoas que adquirem coronavírus fazem um quadro típico de coronavírus. A dor de garganta, perda de olfato, perda de paladar, febre e aqueles outros sintomas. Então, uma pequena parte das pessoas é que efetivamente vai ter um quadro mais sintomático. A maioria das pessoas não vai ter. Isso é muito importante. Então, por isso que o cuidado tem que ser para todos. Que não só para você não pegar, é também para você não transmitir a doença. Você pode estar doente e pode transmitir sem saber. E por isso vale aquela recomendação de sempre, usar máscara e continuar com as medidas de saúde. Com certeza, o uso da máscara é importantíssimo, porque o uso da máscara, se todo mundo usar máscara direitinho, evita que você adoeça, ou se você estiver doente, evita que você passe a doença para outras pessoas. E o distanciamento social, não estamos mais em fase de isolamento, mas estamos em fase de distanciamento, e também a lavagem das mãos, é importantíssima, certo? Então, distanciamento social, lavagem das mãos e use máscara. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, informações. E, Wilson, vale a gente lembrar aqui também que medidas restritivas mais duras estão sendo adotadas por vários estados. Isso depende muito do comportamento da população. Então, cada um tem que fazer a sua parte, para a gente não ter consequências daqui a 2, 4, 5 semanas, até o final do ano. Volto com você.